Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o teorema do impulso. Vamos lá. Queridos, o objetivo dessa aula, nós vamos identificar o impulso como causador da variação da quantidade de movimento. E também vamos quantificar a variação da quantidade de movimento através do impulso. Ok? Então, vamos lá. Queridos, vamos relembrar de alguns conceitos bastante importantes que a gente tem aí. O primeiro deles é a questão da quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela é o produto da massa pela velocidade do seu corpo. É uma grandeza física intrínseca, uma coisa propriedade do próprio corpo em si, certo? Ela é definida como Q é igual a m vezes v. Bem, quando você tem vários objetos ali e eles têm uma certa interação, quer dizer que eles vão ter diferentes quantidades de movimento, porque eles podem ter diferentes massas e também diferentes velocidades. Então, para a gente poder determinar a quantidade de movimento de um sistema, como a gente diz, nós vamos calcular a quantidade de movimento individual de cada corpo e fazer uma soma vetorial, certo? De boa? Então, a gente pode dizer o seguinte, que um corpo 1 tem uma quantidade de movimento Q1, um corpo 2, quantidade de movimento Q2, um corpo 3, uma quantidade de movimento Q3 e assim por diante. Então, quer dizer que a quantidade de movimento total seria m vezes V1 mais m vezes V2 mais m vezes V3. Aqui estou falando de uma forma em módulo, certo? Não estou levando a parte vetorial da propriedade de quantidade de movimento. Por quê? Porque você tem que lembrar que velocidade, ela é uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial, ela define direção e sentido. E, consequentemente, a quantidade de movimento também ela é. Ou seja, na verdade, nós realizamos, como eu disse, uma grandeza, uma soma, melhor dizendo, vetorial aqui envolvida no processo. Quantidade de movimento, independente se ela é de um corpo ou de um sistema, sempre é medida em quilograma por metro por segundo. Beleza? O impulso, o que é o impulso afinal? O impulso, ele é quando há uma variação na quantidade de movimento, certo? E esse impulso está relacionado com a força e com o intervalo de tempo. Então, o que acontece? A gente pode perceber nessa bola que nós temos aqui. Essa bola está sofrendo a ação de uma força e ela terá um certo intervalo de tempo envolvido. Então, a gente pode dizer que o impulso ele é igual a força vezes o intervalo de tempo, certo? Novamente, força é uma grandeza vetorial, certo? Então, o impulso também será uma grandeza vetorial aqui, certo? A gente sabe que a unidade de impulso ela é Newton por segundo, porque a força é medida em Newton e o tempo medido em segundos. Ok? De boa? Relembramos esses conceitos aí. Vamos fazer uma questão introdutória. Veja o seguinte. Um atleta de vôlei, no momento do saque, põe a bola em jogo com um movimento chamado cortada. Nesse instante, o atleta exerce sobre a bola um impulso. Comente e justifique que grandezas físicas relacionadas ao estado de movimento da bola são alteradas pelo atleta. Vejam, imagina essa situação. O que muda antes da cortada e depois da cortada? Pense, analise e discuta essa questão com o seu professor. Beleza, meus queridos? Bem, olha que coisa linda, né? Para lembrar quem é cortada, né? É esse movimento que é feito aí. Queridos, vamos fazer um exemplo aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão do impulso aqui envolvido, né? Que a gente conversou ali. Será que o impulso tem a ver com a questão da cortada também, que vocês devem ter, se justificar com o seu professor? E aí? Vamos pensar no seguinte. Em uma partida de bilhar, o jogador, para, entre aspas, matar a última bola e ganhar o jogo, tem a bola 8 longe da caçapa. Aplicar muita força pode fazer com que a bola vá para longe, porém, ele a atinge com uma força de apenas 8 newtons, em intervalo de tempo de muito curtinho, 0,2. A pergunta é, qual o impulso ofertado para essa bolinha aí? Se vocês forem lembrar aqui, né, a gente pode calcular esse impulso nessa situação, aqui pegando o dado força, que é 8 newtons, nós temos o intervalo de tempo, que é 0,02, e aí eu posso aplicar na equaçãozinha. Impulso é igual força vezes variação do tempo, certo? O intervalo de tempo envolvido. Ou seja, irá ficar I igual a 8 vezes 0,02 e isso fecha um impulso de 0,16
um 0,16 Newton por segundo. Aí a pergunta é, o que isso significa? E aí? Né? Representa, meus queridos, que aqui o objeto, no caso a bola, ela irá mudar sua quantidade de movimento, certo? E ela irá acrescentar, certo? Esse 0,16 na sua quantidade de movimento, certo? É isso que está acontecendo. Ou seja, para que eu possa fazer com que a bola que está parada, que está ali com a quantidade de movimento zero, porque afinal está parada, e para que ela possa atingir movimento, o jogador precisa aplicar um impulso conforme o enunciado aqui apresentado, certo? No caso, 0,16. Bem, vamos falar um pouquinho mais sobre esse teorema de impulso, certo? Esse teorema do impulso aqui, a gente tem a questão da variação da quantidade de movimento envolvida. A gente viu que impulso é força vezes tempo, mas a gente já conversou e já percebeu que impulso está relacionado com essa quantidade de movimento. Mas como é que é essa relação matemática? Afinal, né, nós estamos falando em física, e física ela quer achar as relações, mensurar essas relações. Então nós temos aqui a seguinte situação, você tem um jogo de futebol, certo? No caso aqui representado por um futebol feminino, e você tem uma mudança na quantidade de movimento da bola, certo? Lembrando que aqui eu posso trabalhar de uma forma vetorial, certo? Ou seja, a quantidade de movimento ela varia se eu mudar a direção, mudar o sentido, mudar a intensidade da velocidade dessa bola, certo? Então em um certo momento nós vamos dizer que a quantidade de movimento da bola, que é em um certo momento é Q1 e passou para um estado, uma quantidade de movimento Q2. E, consequentemente, né, essa quantidade de movimento pode ser escrita como sendo massa vezes a velocidade do primeiro momento e a quantidade de 2 pode ser escrita como uma massa vezes a velocidade do segundo momento. Ok? Bem, o que diz o teorema do impulso? Ele diz que a aplicação de uma força sobre um corpo durante um determinado intervalo de tempo resulta na variação da sua quantidade de movimento. O que é variação em física? No português a gente pode falar que é uma mudança, estou mudando, mas o termo variação em física aqui ele assume um papel de diferença, ou seja, o impulso a gente pode dizer que ele fosse a diferença entre as quantidades de movimentos envolvidos, certo? Então eu posso dizer que o impulso ele é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, I é igual a delta, que representa a variação que eu conversei com vocês, delta Q, certo? E eu posso dizer que esse impulso é a diferença, ou seja, o que é diferença em física e matemática? Isso mesmo, subtração. Ou seja, I é igual a QF menos QI. E aí eu abrindo o termo, ou seja, colocando lá o que é a quantidade de movimento, eu posso dizer para vocês que o impulso ele é m vezes a velocidade final menos m vezes a velocidade inicial. Ou seja, I é igual a m vezes VF menos m vezes VI. Certo? Estou fazendo essa relaçãozinha entre eles. A gente percebe aqui, a gente pode perceber que o impulso ele provoca uma mudança no estado de movimento desse corpo. Essa que é a grande conclusão. Ou seja, a força ele é um agente que causa uma mudança no estado de movimento relacionado com o teorema do impulso, né? E lembrando que impulso é força vezes o tempo, ou seja, ter o tempo envolvido nessa questão. Vamos lá. Queridos, vamos ver se vocês estão bala no negócio aqui. Vamos fazer esses dois quiz aqui, vou colocar dois quiz em seguida para vocês. O primeiro diz o seguinte, assinale a alternativa que completa corretamente a frase. O teorema do impulso é equivalente à variação de um corpo. Ou seja, tem um espaçozinho entre a variação de um corpo. Qual é a palavra que irá completar melhor essa frase? Alternativa A é a quantidade de movimento? Ou a palavra que irá completar melhor essa frase ali será a alternativa B, tempo. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente resolve essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram? Ah, cara, com certeza sim, né? Essa questão tá, ó, mel na chupeta. Então, qual é a palavra que dá sentido, né? Ou melhor, a frase, ou a palavra que dá sentido, a grande física que dá sentido a essa frase? Querido, o teorema do impulso é equivalente à variação da quantidade de movimento, certo? De um corpo. Ou seja, é o teorema do impulso que a gente viu ali. Beleza? Agora eu vou ver como é que vocês estão aí, se não quer dar uma pegadinha aqui, hein? Vou fazer o segundo quiz com vocês. Assinale a alternativa que completa também corretamente a frase. O impulso é determinado por uma força aplicada em um intervalo de... Alternativa A, intervalo de quantidade de movimento? Ou alternativa B, o intervalo de tempo? Vamos ver se vocês estão ligados no conceito de impulso aí. Eu vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiu resolver, cara? Pô, eu acho que sim, cara. Essa questão aqui tá, ó, show de bola. Então, percebendo aqui, nós temos o seguinte: o impulso é determinado pela força aplicada em um intervalo de, querido, tempo, né? Falando relacionado com o tempo. Lembrar da definição de impulso, seu ser, que representa o quê? Impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. Ou também o impulso ele pode ser igual à variação da quantidade de movimento. Cara, show de bola, né? Então, vamos lá. Para a gente ver se vocês, como é que vocês estão aqui nessa parte teórica, eu vou fazer uma questão aqui de verdadeiro e falso com vocês. Acompanhe aqui comigo. Ele diz o seguinte: uma bola de borracha e outra feita de massa de modelar, ambas de 100 gramas, são abandonadas a uma mesma altura até atingir um piso rígido. Ou seja, duas bolinhas, uma feita de borracha, outra feita de massa de modelar, elas são soltas da mesma altura. Marque V para as proporções verdadeiras e F para falsa. Ou seja, a partir dessa situação, você veja, analisa as proposições e veja quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas, comparado com a situação problema descrita ali. Primeira questão, ele diz o seguinte: as duas apresentam a mesma variação da quantidade de movimento durante a queda. Certo ou errado? Segunda proposição: desde o início da colisão até o seu término, as duas apresentam o mesmo valor de impulso. Será que está certo essa? E a terceira: elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até o seu término. Será que está certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui e daqui a pouco a gente volta para discutir essa questão.
E aí, meus queridos? Usaram a massa 600 do seu cérebro, cara? Conseguiram pensar bem essa questão? Não caíram nas pegadinhas? A gente sabe que eu ri das pegadinhas aqui, né, cara? Então, vejam. A primeira diz o seguinte: as duas apresentam a mesma variação da quantidade de movimento durante a queda. Certo? Bem, então, as duas bolinhas, a gente pode perceber que elas são de mesma massa e elas partem da mesma altura. A gente pode perceber que ambas vão atingir a mesma velocidade no solo. Claro que nós estamos desprezando, meus queridos, a resistência do ar. Nós estamos trabalhando com uma ideia de queda livre, certo? É uma questão importante a gente pensar aqui. Considerando essa situação, certo? Eu vou perceber que realmente, sim, essa questão é verdadeira. Elas irão apresentar a mesma variação da quantidade de movimento. Por quê? Porque elas são feitas da mesma massa, certo? Ou seja, tem a mesma quantidade de gramas envolvida e elas vão atingir a mesma velocidade do solo. Quando eu falo que vai atingir a mesma velocidade do solo, você tem que imaginar um negócio de câmera lenta, certo? Em que você teria o seguinte: a bola está caindo, chegou lá no final, você está quase encontrando átomo com átomo, certo? Aquele momento ímpar do negócio ali, certo? Antes dela sofrer a atuação da força envolvida com a colisão ali com o solo, ok? Então, essa situação que a gente está imaginando. A segunda situação seria o seguinte: desde o início da colisão até o seu término, as duas, ambas, apresentam o mesmo valor de impulso. Essa questão era o quê? Verdadeira. Por quê, cara? É só você pensar no seguinte: se eu acabei de falar para vocês que impulso, ele é força vezes o intervalo de tempo, e que o impulso também é definido como a variação da quantidade de movimento, é só você pensar que elas têm uma certa quantidade de movimento, certo? Elas vão sofrer uma variação porque vai sofrer o choque daquela coisa toda lá, e essa variação de quantidade de movimento, ela acaba sendo igual para as duas porque tem a mesma massa, as mesmas velocidades, aquela coisa toda lá, certo? Mas agora, na questão 13, ele fala o seguinte: elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até o seu término. Aqui, não. Aqui, essa questão é falsa. Por quê? Como assim, professor? É muito simples. Imagina você bater uma bola, por exemplo, uma bola sobre uma parede, certo? Se você for imaginar isso, tem a questão da deformação dela. A bola de borracha, pela nossa concepção, ela é uma bola que tem uma certa elasticidade, tem uma força restauradora envolvida ali. Enquanto que a massa de modelar, ela apresenta uma massa uma força que dá uma certa deformação a ela e ela não volta à sua situação original. Ou seja, ela tem uma zona chamada de plástica, certo? Ou seja, ela se deforma e não volta para a deformação original. Então, a interação das forças ali, elas sim serão diferentes, certo? Então, questão falsa. Então, fica verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Queridos, vamos fazer um exercício matemático aqui. Pegue lá o seu caderno, pega lá o seu lápis, vamos dar uma rascunhada, como diz a minha avó, certo? Pensa no seguinte: uma bola de vôlei com massa de 0,27 kg é atingida por um jogador e sai do repouso e atinge a velocidade de 30 metros por segundo. É como essa ideia aqui, ó, esse GIF que está sendo mostrada. Você está fazendo um saque, certo? Então, esse saque, a pessoa está com uma bola saindo em repouso e a partir dela você atingiu uma velocidade de 30 metros por segundo. E eu quero saber o seguinte: qual o impulso recebido pela bola? Qual o impulso ofertado pelo jogador sobre a bola? Eu vou dar um tempinho para vocês aqui, daqui a pouco a gente volta para responder essa questão.
E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Cara, vamos acompanhar comigo aqui essa resolução de exercício. Qualquer coisa, refaça. Então é o seguinte, o negócio aqui é você organizar o dado, ou seja, sanear a informação, organizar a informação. Vamos pensar no seguinte, antes da batida do jogador, o que a gente tem? A gente sabe que a massa da bola é 0,27 kg e que antes da batida do jogador, a velocidade dele era zero, porque o exercício acabou, falou para mim que era repouso, certo? Agora, depois da batida do jogador, ou seja, depois do saque ali da interação, o que aconteceu com a nossa boleta, a nossa bola de vôlei, certo? Ela continua apresentando a mesma massa, certo? Não houve perda. E a velocidade com qual ele atingiu foi aqui de 30 metros por segundo, certo? Com essas informações, vamos aos trabalhos. Bem, sabendo as informações que a gente deduziu anteriormente, nós podemos calcular a quantidade de movimento, ou seja, Q igual M vezes V. E eu vou calcular uma quantidade de movimento antes da batida e uma quantidade de movimento depois da batida, certo? Bem, antes da batida, o que a gente tem? É só pegar a massa vezes a velocidade, ou seja, Q igual 0,27 vezes 0, que vai ser igual a 0 kg por metro por segundo. Isso antes. Depois o que nós vamos fazer aqui, ó, mesma jogada, vamos pegar os dados ali envolvidos, nós teremos o seguinte, Q igual a 0,27 vezes 30, e esse resultado será igual a 8,1 kg por metro por segundo, certo? E fazendo a diferença entre eles, certo? Que é o impulso, ele representa a variação da quantidade de movimento, ou seja, você vai fazer 8,1 menos 0, e isso fecha impulso de 8,1 Newton por segundo. Beleza? Tá na dúvida, meus queridos? E assista a aula e refaça exercício. Nesse vídeo, vimos que o impulso pode causar variação na quantidade de movimento através da aplicação de uma força. O impulso pode ser calculado entre a diferença entre a quantidade de movimento final e inicial de um corpo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais, meus queridos!